Olá! Nessa aula, nós vamos falar sobre as estruturas de dados homogêneas, as matrizes. Na aula anterior falamos sobre os vetores e agora a gente continua falando sobre as matrizes. Bom, aqui é a telinha de sempre do Visor G. A cada exercício que a gente apresentar, vocês dão um pause aí para testar. Gente, essa tela é bem sugestiva, né? Eu falei, que figura eu vou colocar aqui para falar sobre as matrizes, né? Então, é bem sugestiva, né? Então, vamos lá. Definição de matriz. Também conhecida como variável homogênea multidimensional. É um conjunto de variáveis do mesmo tipo, que possuem o mesmo identificador e são alocadas sequencialmente na memória. Veja que é praticamente igual à definição que a gente fez lá quando a gente falou de vetores, sendo que agora ela é multidimensional. Né? Então, assim, ela não é de apenas uma dimensão, né? Ela é mais. Mas continuam sendo variáveis do mesmo tipo. Assim como o vetor, uma matriz pode ser vista como uma variável dividida em vários pedaços. No caso da matriz, cada pedaço é identificado através de dois ou mais índices, um índice para cada dimensão. Então, geralmente, né, as matrizes elas têm duas dimensões, linhas e colunas. E aí a gente vai identificar cada pedacinho desse, né, através de números, que são os índices da matriz, assim como na matemática. Tá? Qual a diferença de vetores para matriz? Bom, na verdade, vetor é uma matriz de uma única dimensão. Né? Então, assim, na verdade, tudo é matriz, né? Só que as matrizes de uma dimensão a gente chama de vetor. Né? Aqui no exemplo aqui de ilustração, a gente vê, né? Os vetores como uma matriz que tem só uma dimensão, né? Então, linhas, né? Uma única linha com vários índices, com vários espaços. E as matrizes, elas são compostas por um conjunto de índices, de linhas e colunas, né? Então, vamos ver aqui essa matriz, por exemplo. Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 2. Né? Ela tem 3 linhas, 2 colunas. Essa é outra matriz 3 por 3. E aqui é uma matriz 2 por 4. 2 linhas e 4 colunas. Bom, as matrizes são comumente referenciadas através de suas dimensões, então quantidade de linhas e colunas. A notação comum é M por N, tá? Em que M é a dimensão horizontal, quantidade de linhas, e N é a dimensão vertical, quantidade de colunas. Então, geralmente, o usual, né, o comum, é a gente colocar primeiro a linha e depois a coluna. E aqui em algoritmo vai ser desse jeito, certo? Então, primeiro são as linhas, depois as colunas. Exemplo. Aqui está um exemplo. A gente colocou antes, né? Uma matriz 3 por 3, uma matriz 3 por 2. Aqui a matriz é 2 por 3. Aqui eu tenho uma matriz 4 por 1, né? 4 linhas e uma coluna. E aqui eu tenho uma matriz 1 por 3. Certo? Então, vetores, a quantidade de linhas é sempre 1. Então, quando eu tenho uma quantidade de linhas, só tenho uma linha, aí é uma matriz de uma dimensão ou um vetor. Notação. Como referenciar um elemento específico da matriz? Então, aqui no exemplo, a gente colocou uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e a gente vai referenciar através de seus índices, das linhas e da coluna. Então, aqui as linhas variam de 1 a 3 e as colunas aqui de 1 a 2. Tá? Então, veja, se eu quero ler um valor que está nesta posição da matriz, eu vou querer ler 1,1. Então, ou seja, eu quero ler a posição que está na linha 1, coluna 1. Como a gente faz na matemática também. Tá? Então, é o cruzamento entre a linha e a coluna. Né? Então, por exemplo, aqui, né? Aqui é a linha 1,
coluna 2. Então, é a posição 1, 2. Aqui, nesse outro aqui, né? A posição 2, né? Linha 2, coluna 1. E aqui a posição 2, coluna 2. Né? E assim sucessivamente. Linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2. Tá? E aí a gente consegue acessar qualquer ponto da matriz, certo? Através da junção linha-coluna. Podemos imaginar que uma matriz seja mais ou menos da seguinte forma. Então, veja, aqui eu tenho uma matriz maior, né? É uma matriz 3 por 6. E aqui eu tenho alguns dados, né? Dentro da matriz. Tá? Então, essa é uma matriz bidimensional. Indicamos esse elemento como MAT11. Então, por exemplo, aqui é o nome da matriz, eu chamei ela de MAT. E essa posição aqui é a 1, ou seja, a linha 1, coluna 1. 1. E aí a gente acessa qualquer informação que está nessa matriz. Lembrando que essa matriz é do tipo homogênea, então ela só guarda os dados do mesmo tipo, né? Então, no caso aqui, essa matriz aqui é uma matriz numérica, só guarda números, certo? Declaração. Como declaramos no algoritmo, no Visual G. Então, igualzinho como declara vetor, muito parecido, certo? Eu vou dar o nome da matriz, aqui está o nome, 2 pontos. A palavra vetor, veja que não é a palavra matriz, continua sendo a palavra vetor. E entre colchetes, agora eu vou colocar a dimensão da linha e a dimensão da coluna. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, se eu quero uma matriz, especificar uma matriz 3 por 3. Então, ela tem 3 linhas, né? Então, vai ser de 1 até 3. E a coluna aqui também de 1 até 3. Então, 3 linhas, 3 colunas. A palavra de e o tipo, se é inteiro, se é real, se é caractere. Tá? Então, aqui está dizendo, né? O L e LF representam, respectivamente, o índice inicial e final das linhas. E o CI e CF representam, respectivamente, o índice inicial e final das colunas. Então, veja, um exemplo aqui já descrito no Visual G, na declaração de uma matriz. Eu chamei essa matriz de EX matriz. Então, é um vetor, né? E aqui está o tamanho, a dimensão da matriz. No caso aqui, uma matriz 3 por 2 de inteiro. Então, de 1 até 3, ou seja, são 3 linhas, de 1 até 2, 2 colunas. De inteiro tipo, tá? Tranquilo? Então, veja que é a mesma coisa quando a gente declara o vetor. A única diferença é que a gente aumenta aqui a quantidade de dimensões, que agora são 2 dimensões. E é separado por vírgula. Então, veja, a dimensão da linha tem os 2 pontinhos, vírgula, a dimensão da coluna com os 2 pontinhos. É isso. Preenchendo e acessando uma matriz. Então, para preencher uma matriz, segue a mesma ideia que a gente aprendeu para preencher um vetor. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nome da matriz e a posição, ou seja, dizer qual é a linha e qual é a coluna que eu quero receber o valor. Tá? E aí, as atribuições podem ser aquela setinha que a gente já aprendeu, ou 2 pontos igual, ou então, se eu for receber através da entrada de um teclado, eu vou colocar aqui o nome da matriz e a posição, linha, coluna. Veja aqui, no leia eu tenho o parêntese maior, né? E entre colchetes aqui eu vou colocar a linha e a coluna separada pela vírgula. Então, veja aqui, quando a gente fala de vetores e matrizes, sempre eu utilizo o colchete. Então, aqui no exemplo, coloquei um exemplo aqui bem simples, só para a gente mostrar como acessa e escreve dentro de uma matriz. Então, depois de declarar a matriz, né, internamente na memória, né, que é uma ilustração gráfica, como a memória do computador visualiza essa matriz, né, então ele monta, né, um espaço de memória e prepara, né, os espaços, né, então eu tenho 3 linhas e 2 colunas, né, então aqui no exemplo eu vou escrever na linha 1, coluna 1, o número 10, né, então aqui, ó, nessa primeira linha de comando, escreve o 10 na linha 1, coluna 1. Nessa outra linha aqui de comando, ele vai esperar do teclado
E quando a pessoa digitar, a informação vai estar aqui na linha 1, coluna 2, vai estar aqui. Né? Então, por exemplo, a pessoa digitou um 7. E aqui nessa outra linha, na linha 3, coluna 1, então aqui, né, vai estar o número 4, né? Foi atribuído aqui o número 4. Tranquilo? É isso. Da mesma forma que o vetor, só a diferença agora é que a gente tem uma dimensão a mais. Tá? Bom, colocando aqui no Visual G, se a gente quiser atribuir valores a todas as posições da matriz, a gente pode fazer assim. Né? Então, digite o valor para a posição 1, 1, né? Ou seja, linha 1, coluna 1. E aí eu vou botar um leia números, né? Que é o nome aqui da minha matriz, na linha 1, coluna 1. E assim sucessivamente. Aqui a gente cai com aquele mesmo problema que a gente viu lá quando a gente estudou os vetores. Imagine aí uma matriz 10 por 10. Eu vou ter que digitar esse negócio aqui 10 vezes? Não. Para isso a gente vai utilizar a estrutura de repetição. Né? Então, foi usar vetor ou matriz, você tem que usar a estrutura de repetição, porque você sabe que você vai ter que acessar todas as posições dessa matriz e são muitas, né? Então, o caminho é laços de repetição, por isso que é tão importante, tá? Então, veja aqui como é que eu fiz e ficou super simples. Eu estou aqui com a matriz 3 por 2, né? Declarei aqui direitinho, o nome dela é números, e declarei aqui uma variável para ser a variável de controle na estrutura de repetição. Né? Então, aqui a minha estrutura para de 1 até 3. Né? Então, eu tenho aqui, né, as linhas, né, de 1 até 3. E digite o valor para a posição I, aí, vírgula 1. Veja aqui, como aqui eu estou tratando só as linhas, né? Então, eu coloquei aqui I, né, para a posição 1, coluna 1. E aí, quando a pessoa for digitar, né, aqui vai ser o 1, né, que é o índice, é o primeiro laço da coluna 1. E depois digite o valor para a posição 1 da coluna 2. Né? E aí, quando a pessoa digitar, vai estar lá na linha 1, coluna 2. E isso aqui, quando voltar, aí já vai ser linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. E quando voltar pela terceira vez, vai ser linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2. Certo? E aí eu preencho a matriz. Tá? Eu coloquei aqui a execução do Visual G para a gente ver. Aí veja que interessante, gente. Se você, professor, se eu quisesse até melhorar o meu algoritmo, né? Eu coloquei um laço de repetição dentro de um laço, dentro de outro, para que eu possa controlar as linhas e as colunas. Veja, eu vou voltar aqui no exemplo anterior. No exemplo anterior, veja que eu estou controlando só as linhas, né? Então, eu tenho um controle aqui, ó, da linha 1 até a linha 3, né? E aí, como eu não tenho o controle das colunas, eu tive que repetir aqui 2 vezes o comando escreva e leia 2 vezes, porque eu só estou controlando as 3 linhas. Nesse outro aqui, veja que interessante que a gente pode fazer um para controlar as 3 linhas e um para controlar as 2 colunas. Então, o que eu tenho que fazer? Declarei uma outra variável aqui inteira para o meu outro laço, J, né? E aí eu tenho o controle da linha e da coluna. O que acontece aqui? Quando eu executar esse algoritmo, quando vocês forem dar uma pausa aqui nesse vídeo e testar, vocês façam passo a passo e vocês vão ver que o I aqui começa em 1 e o J também começa em 1, né? Aqui de 1 até 3, aqui de 1 até 2. Então, para I de 1 e o para J de 1, então aqui vai aparecer, digite o valor da posição 1, 1, ou seja, linha 1, coluna 1. E aí a pessoa vai e digita naquela posição. Quando ele voltar aqui, ele vai voltar aonde? Vai voltar para esse para de dentro. Então, aqui continua sendo a linha 1, mas agora já é coluna 2. Então, aqui vai mostrar linha 1, coluna 2. Quando voltar, ou seja, ele vai finalizar esse laço aqui, que só tem 2 repetições, e vai para esse maior. Quando ele voltar para o maior, o I é 2. E o J começou de novo, o J é 1. Então, linha 2, coluna 1.
E aí a pessoa digita linha 2, coluna 1. Quando voltar, volta para o J de dentro, para o laço de dentro. J vai ser 2. Então, linha 2, coluna 2. Terminou o laço, volta para o laço mais de fora. Agora o I é 3. O I é 3 e o J iniciou novamente. O J é 1. Então, linha 3, coluna 1. Aí vai lá, linha 3, coluna 1, a pessoa digita. Depois volta de novo agora para esse laço interno, linha 3, coluna 2. Aí a pessoa digita e volta. Quando terminar aqui, terminou esse laço também vai terminar, porque é até 3, né? E aí termina o algoritmo. Veja como é mais interessante, fica mais simples e enxuto o algoritmo. Então, quando a gente for fazer matrizes, trabalhar com matriz, usem sempre um laço dentro de um outro. O laço de fora controla a linha e o laço de dentro controla a coluna. Tá? Vamos dar um pausa agora aqui. Lá no Visual G e digitar e fazer um teste e ver o passo a passo. É isso, gente. Então, aqui estão as bibliografias e a próxima aula a gente vai só fazer exercícios sobre vetores e matrizes.